Bom, eu tenho muito orgulho da onde eu vim. Eu tenho muito respeito, né, com o meu povo. E para mim fazer parte do povo Inã, ser Inã, é uma coisa assim que eu não sei nem explicar, porque é algo que eu amo meu povo, eu amo a minha cultura, eu gosto de estar ali presente, eu gosto de estar conversando com eles. Eu aprendo cada vez que eu converso com eles, eu aprendo cada vez mais. Então, essa questão de eu ser indígena, independente do lugar onde eu esteja, eu sou indígena, não vou deixar de ser indígena, eu vou morrer com isso. Então é o meu sangue que está aqui, meu sangue indígena, meu sangue dos meus ancestrais, né? A história dos meus ancestrais está em mim, né? Então eu gosto demais da questão de eu ser indígena, de eu mostrar quem é a Tuinak, né? Quem é a Tuinak, da onde veio a Tuinak, quem que é essa pessoa, né? Então, ah, quando é, quando meu pai falou assim, olha, Tuinak, meu pai ele não impôs com quem que eu tinha que casar, né? Se era com índio, desculpa, com indígena ou com tori, né? Que é não indígena. Então ele só falou assim que a partir do momento que houvesse respeito entre ambas as partes, era melhor, né? Porque quando eu casei com o Tiago, ele veio, ele veio até aqui na casa do meu pai. E, e uns dias antes eu tinha falado pro meu pai, falei, pai, dessa vez eu encontrei uma pessoa e eu quero casar. E aí meu pai falou assim, você tem certeza do que você está falando? Porque casamento é algo muito bom, mas você tem que ter uma cabeça muito boa também, né? Não é só casar por casar, é casar para ficar a vida inteira, entendeu? Então meu pai, eu tô aqui com sua mãe a gente já tem muito tempo de casada, é ela me aguentando, eu aguentando ela, e aí vai ser até quando a gente morrer, né? Não quero que você case, aí na outra semana você casa com outra pessoa e passa aí você casa com outra, porque essa questão de casamento dentro das aldeias virou isso, né? Então ele falava assim, eu não quero isso para você. Quando eu falei para você casar, encontrar uma pessoa e vir pedir tudo mais para casar, você tinha que estar com a cabeça mais centrada. Então, quando eu decidi vir apresentar o Tiago para minha família, para os meus pais, né? E aí ele veio, se apresentou, falou com meu pai, falou que as intenções dele, né? E culturalmente falando, o rapaz, o homem que vai lá pedir a moça para namorar, para casar, ele é o mais respeitado, né? O pai já olha ele com um olhar mais, né, mais assim de respeito, né? Porque ele veio até a casa dele, ele entrou na casa dele, ele pediu a filha em casamento e tudo mais. Então, quando eu trouxe o Tiago e meu pai olhou assim, não, ele é um homem sério, porque veio na minha casa e veio sabendo que como é que é, porque o meu pai tinha uma fama de ser um homem muito bravo, né?
E todo mundo falava, é um homem muito bravo, não namora com a filha do Sariri, que o pai dela vai correr atrás de você, vai bater, mas é só a cara mesmo, que o coração do meu pai era gigante. E aí ele falou, poxa, o cara sabendo, às vezes alguém chegou nele, falou pra ele, falou que como é que eu era, e mesmo assim ele veio na minha casa, soube conversar comigo, pediu minha filha em casamento, então eu respeito muito isso. E culturalmente falando, mais ainda, né? Então foi quando meu pai, ele deixou casar com o Thiago. Quando eu tive os meus filhos, aí meu pai falou assim, ensina tudo para eles. Tudo que eu te ensinei sobre a cultura, você vai ensinar para eles também. Ensina a nossa língua, ensina os nossos costumes, porque mesmo a gente saindo lá da aldeia, a gente nunca perdeu o hábito, nossos hábitos alimentares, né? Mesmo morando aqui na cidade, a gente sempre celebrava as comemorações culturais, né? Então, quando eu fiquei moça, meu pai fez... Moça, a gente fala, é a primeira menstruação. Quando tive a minha primeira menstruação, meu pai me deixou reclusa aqui, meu pai e minha mãe fizeram a celebração aqui mesmo, na casa dele. Aí os parentes vieram, né? E assim foi com o meu filho, o meu primeiro filho, teve a celebração do primeiro alimento dele. Então foi aqui, vieram toda a família do meu pai, da minha mãe, vieram todo mundo participar desse momento. E tudo que eu sei, né, eu venho passando para os meus filhos porque é importante para eles também. A questão deles estarem em dois mundos, né, praticamente, porque questão de eu estar casada com um não indígena, né, e ele tem, né, a questão de vivência dele, que não foi na aldeia, né, nem nada mais, faz com que a gente concilie essa questão da educação, né? Eu sempre falo com meu marido assim, ó, eu prefiro conversar com ele, né, com meus filhos, porque meu pai falava assim que para chamar a atenção daquele que errou, você tinha que conversar com ele, começando lá dos seus antepassados, né? Do povo lá, aí vindo conversando, diz que o meu avô fazia isso com ele. Aí diz que liberava ele só para comer alguma coisa, tomar um banho e retornar para conversar de novo com ele. Então ele sempre falava assim que meu avô fazia isso e ele ia fazer isso comigo também. Então quando meu pai vinha chamar minha atenção por algo que eu havia feito de errado, ele sempre conversava comigo muitas horas. E às vezes eu faço isso com os meus filhos, né? Falo, olha, não pode isso, não pode aquilo. E eu vou explicando para eles, né? Uma forma de conversar, educar conversando com eles, né? Mas isso funciona para todos eles? Não, não funciona, porque cada um tem sua personalidade, né? Então, a gente vem criando várias situações para de que forma educar eles melhor, né? Aí eu sempre falo assim, olha, vocês têm que respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, respeitar todo mundo, independente da idade.
porque o respeito é a base de toda uma pessoa, né? O caráter também, ter caráter, humildade, né? Meu pai falava assim, você tem que ser humilde, você não, por mais conhecimentos que você tenha adquirido, você não pode chegar na pessoa e diminuir ela. Você tem que sempre, né, conversar de maneira que ele sempre vai te entender, te compreender. Então, eu sempre faço dessa forma, né? Eu educo os meus filhos para eles caminhar nessa questão aí, né, de conhecer a minha cultura, conhecer o meu povo, de estar participando das celebrações, dos rituais, né, para eles estarem sempre valorizando de uma certa forma a minha cultura, o meu povo, né? E não esquecendo também a questão do não indígena, né? Então eu falo, olha, busca conhecimentos, né? Vai em busca disso, vai em busca daquilo, que isso vai te tornar a ser uma pessoa melhor também, né? Porque tem que saber caminhar nas duas situações. Porque assim como eu fui criada, mas eu não sou filha de Tori nem nada, mas meu pai, ele falava, aprende a cultura do Tori também e aprende a nossa cultura. Tem que saber caminhar, né? Mas não deixar de juntar essas coisas e virar uma mistura, né? Ele falava assim, tem que saber separar também. Então, eu faço muito essa questão. E aí, às vezes, quando eu vou conversar com eles, eu fico lembrando de tudo aquilo que meu pai sempre falou para mim, né? A questão cultural mesmo, o mais velho não pode isso, o mais velho não pode... Aí eu falo, olha, eu já não vou usar isso na questão do meu filho primogênito. Por quê? Porque ele tem que aprender a fazer as coisas desde agora, né? Porque vai haver um momento que ele vai sair das minhas asas, vai caminhar com as suas próprias asas. E eu acho nessa questão os meus pais erraram muito, né? Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode não sei o quê. Quando eu saí da casa dos meus pais, isso me fez uma falta muito grande. Por quê? Porque eu tive que aprender do zero, né? Aprender tudo de como viver sozinha, né? Em outro lugar. Eu tive que me virar, né? Então, eu tive que aprender a fazer comida para mim, eu tive que aprender a lavar minha roupa, eu tive que aprender a me zelar sozinha, me cuidar. Então, tudo isso eu fui aprendendo sozinha. Por quê? Porque isso, infelizmente, meus pais não direcionaram esse caminho, que a gente sempre tinha uma pessoa para estar cuidando das nossas coisas, né? Então, isso eu falo assim, essa é a questão negativa, né? Então, hoje em dia eu faço ao contrário. Por quê? Porque eu sei que eles vão sair de casa um dia. Então eu falo, ó, aprende enquanto vocês é novo, aprende enquanto vocês é pequeno, porque futuramente isso vai ajudar vocês em muita coisa.